Agora, nós vamos continuar o capítulo 2 de Ciências, página 215 a 225. O capítulo é As Rochas e o Solo. Dando continuidade a esse capítulo, nós teremos as características do solo. Então, temos aí uma pequena demonstração, né? Mateus visitou uma feira de ciências com a professora e os colegas. Nessa feira, eles puderam conhecer um pouco mais sobre o solo. Então, veja a seguir. Aí, vários tipos de solo. E a primeira característica que nós vamos ver do solo é a cor do solo. Existem solos de diferentes cores. A cor do solo é uma característica que pode indicar algum de seus componentes, como já foi visto nas páginas anteriores. O solo é formado por diferentes partículas, como areia, argila, calcário e matéria orgânica. A quantidade dessas partículas interfere na cor do solo. Aí agora nós vamos ver alguns tipos e as cores desse solo. Lá em cima, solos ricos em areia. Então, eles apresentam cor amarelada. Aí aparece uma imagem, né, de solo arenoso na praia de Genipabu, Rio Grande do Norte. E ao lado já aparece solos ricos em argila que apresentam cor avermelhada. É o famoso barro, né, que nós conhecemos como barro, são solos argilosos. E embaixo nós temos os solos ricos em calcário, que são esbranquiçados e utilizados mais para construções. No próximo, solos ricos em matéria orgânica, que apresentam coloração escura. Essa matéria orgânica são solos compostos por restos de animais e vegetais, por isso dessa cor escura dele. Agora nós vamos ver a textura do solo. Já vimos a cor e agora a textura desse solo. Aí novamente aparece, né, os três tipos de solo aí na imagem da feira de ciências, né? As partículas de areia e de argila que formam o solo possuem diferentes tamanhos. Assim, dependendo da quantidade dessas partículas, o solo apresenta texturas diferentes. Aí agora nós vamos ver a diferença entre as partículas da areia e da argila. A argila. As partículas de argila são menores do que as partículas de areia. Já na areia, as partículas de areia são maiores do que as partículas de argila. Prosseguindo sobre as características do solo. Agora nós vamos ver sobre a porosidade do solo. O que é a porosidade? Essa porosidade é dada pelo volume de espaços vazios existentes entre as partículas desses solos. Então, aí continuando a leitura, as partículas do solo apresentam espaços entre si, chamados poros, como eu acabei de falar, que são preenchidos por ar e por água. Quanto mais o tamanho desses poros, mais poroso é o solo. Então, nós vamos perceber, aí também tem uma imagem, né? Aí no círculo que o menino está vendo com uma lupa, poro, que são esses espaços, né, vazios, e as partículas do solo. Quanto menor o tamanho das partículas que compõem o solo, menores os espaços, que são os poros, entre elas. Assim, menor será a porosidade do solo. Então, solos ricos em argila apresentam menor porosidade do que os solos ricos em areia. Aí, com isso, nós vamos ver a permeabilidade do solo agora. Aí apresenta, né, os dois, colocando
água no filtro, né? A mulher está colocando, dentro desse filtro tem areia, e a gente pode perceber que no galão dela a água está descendo com maior facilidade. Já no dele, que no filtro tem argila, a água já está saindo com menor fluidez. Então, reparem como a água passa mais facilmente pela areia. Isso porque o solo rico em areia, os polos são maiores e mais numerosos. Ou seja, tem mais espaço para que a água possa absorver, né? A terra pode absorver mais rápido essa água, ok? E já o solo com a argila já é difícil, por quê? Porque ele tem menos poros, tem menos espaço. Então, a parte da areia, né? A capacidade do solo de deixar passar água é chamada de permeabilidade. Então, a permeabilidade é essa capacidade de absorção de água no solo. Então, quanto mais fácil essa absorção, mais permeável é o solo. Então, o que nós podemos observar? Que o solo arenoso com areia, ele é mais permeável. E já o solo com argila é menos permeável, ok? Então, o tamanho e a quantidade de poros no solo interferem na passagem de água por ele. Assim, podemos dizer que a permeabilidade tem relação com a porosidade, que nós já vimos, né? Relembrando que ela é os espaços vazios entre as partículas do solo. Se tiver mais espaço, a água vai absorver melhor na terra. Se tiver menos espaço, menos poros, essa água vai absorver com mais dificuldade. Espero que vocês tenham entendido essa relação da porosidade e da permeabilidade do solo, ok? Vamos dar continuidade. Aí na próxima página temos uma tarefinha, tá bom? Então vamos iniciar. O siri é um animal que constrói sua moradia na areia. Ajude o siri a chegar à sua toca pintando o caminho que passa apenas pelas características dos solos ricos em areia. Então, nós acabamos de estudar as características do solo. Vimos a cor, vimos a textura, vimos a porosidade e a permeabilidade desses solos. Então, vamos escolher apenas um caminho para que esse siri chegue ao buraco, né, a sua moradia. Então, só relembrando, né, algumas características da areia. Então, a cor dela é geralmente amarelada, né? Tem duas plaquinhas aí com essa mesma dica, né? Mas ela possui poros grandes e numerosos. E ela é muito permeável, né? Como nós já vimos que ela é muito permeável à areia. Agora descubra aí qual é o caminho que o siri vai seguir, ok? Vamos continuar. 2. Leia as dicas abaixo e ajude Camila a identificar corretamente os solos A, B e C. Aí na questão 2 é um pequeno desafio que vocês terão. Vocês têm que descobrir com essas dicas qual é o solo A, qual é o solo B e qual é o solo C, ok? Eu vou ler as dicas e vocês vão tentar responder aí no livro de vocês, ok? O solo A é composto por partículas menores do que o solo B e C. Qual será esse solo que tem partículas menores, não é? Então, vamos ir pensando aí, tá bom? O solo B apresenta coloração escura.
escura. Essa dica tá facinho, vocês já descobriram, né? Qual é o solo que apresenta coloração escura. Então, vocês já sabem qual é o solo B. Solo A retém mais água do que o solo B e o solo C. Qual é que retém mais água? Qual é que não consegue passar água facilmente? Né? Esse é o solo A. Então, aí fica apenas para você descobrir o solo C, né? Então, vamos lá. Continuando. Agora, nós vamos ver a questão do solo e a agricultura. Vamos ver essa relação. Nós vimos já as características do solo. Agora, vamos ver essa relação com a agricultura. Primeira parte, nós vamos observar essa imagem de um trator, não é? Então, o que será que essa pessoa está fazendo no solo? Né? Então, essa pessoa, ela está preparando o solo para o plantio. E como essa preparação, existe um nome, que também a gente vai ver lá na frente, mas eu já vou dizer agora, é a técnica de aração, que é esse preparo da terra, é onde vai acontecer uma mistura, ele vai mexer essa terra para que essa terra possa absorver mais água, mais gás oxigênio, ok? Então, ele está preparando essa terra para receber a plantação. Aí temos a questão 2 também. Qual a importância para as plantas da atividade que essa pessoa está fazendo, que está realizando? Então, tem uma grande importância para as plantas, esse preparo da terra, né? Esse preparo do solo, né? Essa atividade, ela vai favorecer a entrada de gás oxigênio e de água que auxilia no desenvolvimento das plantas, ok? A terceira, qual é a relação entre o solo, as plantas e o animal como o ser humano apresentado nessa imagem? Então, tem uma relação muito importante, porque o solo é essencial para o desenvolvimento de muitas plantas. E essas plantas vão nos fornecer alimentos, tanto para nós, seres humanos, como para todos os seres vivos. Então, essa relação é de muita importância, porque é de lá que são fornecidos os nossos alimentos que nós consumimos, tá bom? Então, aqui ao lado, nós vamos ler um pequeno texto agora, falando sobre essa utilização do solo e a agricultura. Então, o solo é utilizado pelo ser humano de diferentes maneiras. É do solo, por exemplo, que obtemos muitos alimentos por meio do cultivo de plantas e da criação de animais. A agricultura é a atividade de cultivar plantas. Ela envolve várias técnicas de preparo do solo para o plantio, que nós vamos ver mais adiante, como apresentado na imagem acima, que eu já falei que é a técnica de aração. Então, o cultivo de plantas é uma das principais atividades econômicas do Brasil e é praticada pelos seres humanos há milhares de anos. Como eu falei, é uma atividade essencial para o fornecimento de alimentos, né? Para nós seres vivos e os seres humanos, que também somos. Aí aparece uma imagem, né? Na época egípcia, do Egito Antigo, e ele também está preparando o solo para o plantio, mas aí ele está usando o quê? Ele está usando o animal, ele está usando o animal para fazer essa técnica de aração. E já na imagem que nós vimos acima, ele usou um trator, uma máquina, né? Desculpe. Então, a gente pode perceber a diferença. Antigamente, né, se usavam os animais ou cavalos para fazer esse serviço. Hoje em dia,
Ainda possui algumas fazendas que ainda usam animais, mas também tem muitas pessoas que já usam o trator, ok? Vamos lá, continuando. Agora nós vamos ver as técnicas de cultivo do solo. Aí tem uma fala, né? Quero fazer uma horta. Para isso, vou jogar essas sementes no solo e só vou voltar aqui para colher as verduras. Calma, não é assim tão simples não. Para cultivar plantas, você precisa preparar o solo, principalmente se ele estiver compactado e pobre em nutrientes. Olha só, será que a gente vai conseguir ter uma plantação adequada, sendo o solo compacto e pobre de nutrientes? Não, né? Então, para que as plantas se desenvolvam adequadamente, o solo precisa ser fértil. E como é que o solo vai ser fértil? Ele precisa ter e apresentar quantidades adequadas de quê? De ar, de água e de nutrientes. Então, para que um solo seja fértil, ele precisa, né, de todos esses conjuntos juntos e equilibrados, nem de mais e nem de menos, ok? Tudo no equilíbrio, para poder esse solo ser fértil e aí desenvolver as plantinhas. Algumas técnicas ajudam a manter as condições do solo adequadas ao cultivo das plantas, como a aração, a adubação, a irrigação e a drenagem. Então, são sobre essas técnicas que nós vamos ver agora. Vamos ver primeiro a aração, que eu já até citei anteriormente. Então, ela é uma técnica que consiste em revirar o solo, abrindo espaços para facilitar a entrada de água e de gás oxigênio. Essa técnica pode ser realizada manualmente, com enxada ou com um arado puxado por animais, como bois e cavalos, ou com o uso de máquinas como tratores. Então, aí nós percebemos para que essa técnica, né, de preparar esse solo, que é para facilitar a entrada de alguns nutrientes que o solo precisa para ser fértil. E pode ser feito de várias maneiras, né? Com a enxada, com o arado e também com os tratores, ok? Continuando. A adubação, ela é uma técnica que consiste em adicionar nutrientes ao solo por meio de adubos. Os adubos químicos são produzidos em indústrias e os adubos orgânicos são de origem natural, como fezes de animais ou restos de vegetais. Então, nós já vimos lá no início as características do solo, né? Então, a matéria orgânica também é um modo de adubo, né? Que podem ser feitos com os restos de vegetais, de animais, com as fezes, né, de alguns animais, tanto da galinha como do boi, também eles utilizam bastante, são adubos orgânicos, né, da natureza, não são químicos, mas também precisa adicionar esses nutrientes para que o solo desenvolva bem as plantas e a vegetação. Próximo. Irrigação. A irrigação é uma técnica que consiste em adicionar água ao solo de maneira controlada e em quantidade suficiente para o desenvolvimento adequado das plantas. Existem diferentes tipos de irrigação. Veja 2 exemplos a seguir. Na irrigação por gotejamento, tubos levam a água até próximo à raiz das plantas, onde é liberada em gotas. Aí dá pra gente perceber, né? Ou pode ser um tubo de borracha, de cano, que eles fazem alguns buraquinhos, né? E esses buraquinhos vai saindo, né, a água de gota em gota, né? É uma irrigação mais lenta, né? Então, em determinadas situações, implantações, é necessária essa irrigação.
mas também temos a outra irrigação por aspersão, que são jatos de água e são lançados sobre todas as plantas simulando uma chuva. Então, a irrigação possui esses dois métodos, né? Ou por gotejamento ou por jatos de água, ok? Então, vamos lá. Aí tem uma perguntinha, né, que é para a gente responder oralmente, né? Vocês podem aí também conversar com os pais, né, de vocês sobre essas questões. Você acha que o excesso de água pode prejudicar o desenvolvimento das plantas? Aí eu vou colocar para vocês refletirem, né? Que nós já vimos que a terra precisa de um equilíbrio, né? Dos nutrientes, da água, do ar adequados. E aí, você acha que vai prejudicar? Então, pensem aí, tá bom? E a próxima técnica, né, é a drenagem. A drenagem é uma técnica que consiste em retirar o excesso dessa água, né? Olha só, isso pode ser feito com escavações no terreno, por onde a água escorre, que tem até uma imagem ao lado para vocês perceberem, e pela construção de redes de canais que recolhem a água em excesso no solo. Então, a perguntinha que está aí acima já está me respondendo aqui nessa outra técnica que é a drenagem, né? Então, as plantas precisam de uma água adequada, nem de mais e nem de menos, porque se tiver muita água, a gente já precisa fazer essa técnica aí que é drenagem, né? Aí embaixo vem uma perguntinha. O que você pode fazer para drenar a água em um vaso com planta? Vocês já devem ter percebido, né, que no fundo dos vasos possui vários buraquinhos pequenos, não é? Então, é por lá, por esses buraquinhos, que há a drenagem dessa água, para não haver um acúmulo de água, né, e a terra ficar encharcada demais. Então, nos vasos, né, de planta, há esses buracos para não haver esse acúmulo, ok? Então, vamos continuar a nossa atividade. Agora, nós acabamos de ver as técnicas de plantio, que são elas: aração, adubação, irrigação e a drenagem. Vamos continuar. Agora, nós vamos falar sobre a pecuária, que também é relacionada ao solo. Acabamos de ver sobre a agricultura, agora nós vamos ver sobre a pecuária. Então, ela também é uma atividade que é usada, o solo, né? Então, ela é uma atividade de criação de animais para diferentes fins. Assim como a agricultura, a pecuária também se baseia no uso do solo, que fornece alimento aos animais e espaço para a criação. Então, também tem uma perguntinha, uma imagem aí. Como o solo está relacionado à alimentação do ser humano na situação apresentada na imagem? Como é que ela está sendo, né? Então, o que nós vemos aí na imagem? É uma vaca, né? E ela está ali se alimentando num pasto, se alimentando de grama, né? Então, o solo está oferecendo, né, pela grama, alimento para a vaca, que daqui a pouco essa vaca vai ser alimento para nossas casas também, para nós seres humanos. Então, é tudo uma ligação, né? O solo dá o alimento para a vaca e a vaca também vai acabar sendo alimento nas nossas mesas, ok? Vamos lá continuando. No Brasil, a pecuária pode envolver a criação de diferentes animais, como os bovinos, que é o caso do gado, da vaca, do boi, suínos, são os porcos, aves, ovinos, que são carneiros e ovelhas, caprinos, cabras e bodes, e bubalinos, que são búfalos. A criação desses animais fornece alimentos aos seres humanos, como carnes, ovos, leite e diferentes matérias-primas, como a lã e o couro,
que também são retirados desses animais, que também são utilizados na produção de roupas e calçados, por exemplo. A pecuária, ela também pode ser de duas maneiras, e nós vamos ver agora. Ela pode ser extensiva e ela pode ser intensiva. Vamos ver a diferença dessas duas, ok? A pecuária extensiva, os animais são criados soltos em grandes áreas e se alimentam das pastagens existentes no local. Então, a gente percebe aí na imagem que os animais estão soltos, dispersos num ambiente amplo, um ambiente grande, e estão se alimentando da grama que eles têm no local. Percebemos que eles têm um distanciamento entre eles também, né? Podem ter esse distanciamento, diferente da pecuária intensiva, né? Que a gente já pode perceber pela imagem a diferença, né? Os animais são criados confinados, ou seja, fechados em pequenos espaços, onde recebem alimentação específica, né? Então, aí nós já podemos perceber na imagem que os animais já ficam mais juntos, né? Já fica um ambiente mais apertado, porque aí já é um outro tipo de criação, né? Que eles recebem uma ração para que haja um crescimento mais rápido desses animais. Então, cada pecuária é diferente, né? Cada criação, né? Que a pecuária é a criação desses animais, é diferente. Tanto a extensiva, que é em locais grandes, e a intensiva, que é em locais menores, pequenos espaços fechados, para que eles recebam uma alimentação mais regrada como a ração, ok? Vamos lá continuando. Aí temos uma atividade, né? Já estamos finalizando essa aula. E na próxima aula vai ter a conclusão desse capítulo 2, ok? Então, a página 225 também para vocês fazerem, ok? Que aí vocês vão observar e lembrar das técnicas de cultivo, ok? A número 1, Josiane está montando uma horta para cultivo de verduras. Então, tem 3 imagens aí da Josiane. Aí vocês vão me escrever qual é a técnica que ela está usando, ok? Vamos escrever se ela está usando a aração, se ela está usando a adubação, se está usando a drenagem ou se está usando a irrigação, ok? E na letra B, você já vai ligar a importância de cada técnica, ok? Tem uma técnica que adiciona água ao solo, tem outra que facilita a entrada de água e gás, oxigênio no solo, e a outra que adiciona nutrientes ao solo. Então, conforme nós estudamos agora, vocês respondem essa atividade, tá bom? Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.